começar. A aula de hoje, eu achei a aula um pouco diferente, né? Eu acho que a aula de hoje, ela tem um tema, eu já mandei para os irmãos a parte da revista, né? Mas me parece que durante a leitura, parece que o caminho que a aula toma, né? Ela abre para outra direção também. Então, apesar do título da aula ser A Força e a Sabedoria, ela também trata da melancolia, né? Da tristeza, em um nível aí que nós vamos meditar também. Então, deixa eu começar o nosso compartilhamento. Então, vamos lá. Vou começar aqui a compartilhar. E já já vocês vão abrir aí o microfone para poder falar também aqui comigo, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui primeiro. Volta aqui. Aqui, né? Então, esse é o título da nossa aula, Sabedoria versus Força. Sabedoria versus Força. Eu não sei se os irmãos tiveram um tempinho para parar, né? E ler aí a lição da revista que eu mandei ontem. Mas o início da nossa revista vai trabalhar aí uma questão que é a melancolia. E eu encontrei esse quadro desse autor, artista, né? Edvard Munch, ou Munch, né? Não sei aí a pronúncia que seria correta, né? Se bem que como é Oslo, né? Oslo é Noruega, né? Bom, e aí nós temos esse quadro aí, ó, e melancolia. Então, eu gostaria que nós começássemos a nossa conversa, né? Ouvindo vocês falarem o que vocês sentem com essa palavra melancolia, que não é muito utilizada hoje, né? Mas tem essa imagem. Esse quadro se chama Melancolia. Então, o artista, quando fez esse quadro, ele estava pensando justamente em retratar a melancolia. E aí eu acho que vocês já têm aí uma ajuda visual muito interessante. A palavra, né? Ela definir termos é muito difícil, né? E às vezes os artistas, eles conseguem, por meio da música, por meio de uma poesia, por meio de uma obra de ficção, uma obra inteira, né? E nesse caso aqui, por um quadro, uma pintura, uma escultura, às vezes consegue retratar melhor um conceito do que uma definição de dicionário, né? Mas depois eu vou apresentar também definições aqui para melancolia, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que vocês imaginam que seja a melancolia, ou vocês falassem um pouquinho sobre essa imagem, o que lhe vem à mente, ao coração, quando vê essa imagem. Você já se sentiu assim? O que você acha dessa situação representada ali? Quem pode iniciar a nossa conversa? Eu fechei os microfones. Pode falar, Jailton. Mas, Jailton, do coração, hein? Tem que sair do coração aí, hein? Eu quero ver... tristeza, né? Tristeza. Tristeza. O que você acha desse quadro aí, Jailton? O semblante dele está apresentando uma pessoa triste. Pessoa pensativa, né? Pessoa triste. Vamos lá, mais alguém para comentar essa obra ou essa situação? Se alguém já quiser contar algum sentimento também. A Ana Eurídice, pode falar, Ana. Eu fechei seu microfone aquela hora, Ana. Fechei de todo mundo. Tem que abrir, Ana. Vê se você consegue abrir o microfone. Tem que clicar lá no desenhozinho do microfone. Procura lá, vê se você encontra. Tá fechado, Ana, o microfone. Puxa vida. Agora abriu, Ana. Abriu. Isso. Abriu. Eu acho que como o Jaito falou, né? É a tristeza. E eu não sei, eu acho que a melancolia está muito ligada à saudade. Saudade, interessante, né? Tristeza, Saudade. E aí no quadro
pelo menos um pensamento que eu tenho, o pintor, ele sempre retrata nos seus quadros aquilo que ele sente, né? A personalidade dele, né? A essência dele, né? Não sei se eu estou certa, mas eu acho que é isso. Ok, Ana, obrigado. Vamos lá. Quem mais pode falar um pouquinho? Mais alguém? Ana Paula Rios. Cadê a Ana Paula Rios? Aqui. Eu acho que melancolia eu não entendo melancolia exatamente como tristeza, mas eu acho que está mais para saudade. E eu entendo que não é só tristeza, porque, na verdade, saudade não é sempre triste, né? Saudade é saudade. E saudade pode ser boa, saudade pode ser uma coisa gostosa, mas aí você acaba ficando com aquela expressão meio saudosa mesmo. Então, não vejo melancolia só como... Eu vejo mais como uma questão de saudade, aquela sensação de você ficar parado, pensando, pensativo, lembrando, saudoso, do que tristeza propriamente dito. E essa obra, o que você acha dessa obra, Paula? O que você sente olhando essa obra? Apesar da obra chamar Melancolia, ela dá essa sensação de passar tristeza, ela não passa só o sentimento de melancolia. A obra em si passa um sentimento de tristeza, na verdade, de muita tristeza, porque até a boca dele está, né, dá a impressão que a expressão dos olhos, o rosto, a boca... Aí, essa obra, para mim, está mais para tristeza do que para melancolia. E eu não sou especialista em arte, mas até as cores parece que favorece uma situação meio nebulosa, né? meio triste. Não sei se o jeito como as cores estão, mas... Então, esse quadro me lembrou uma época, três épocas da minha vida que não foram felizes, né? Eu tive 3 períodos de depressão, o Alexandre sabe bem disso, nos meus pós-parto e depois na menopausa. E esse quadro, justamente a questão das cores, essa parte próximo da água, essa escuridão, na verdade eu falei que o quadro me passa mais tristeza do que melancolia, porque me lembrou justamente essa época, que é uma tristeza realmente que você sente, algo que você não consegue controlar. A melancolia não. Você está aqui melancólico, pensando, tal, pensativo, saudoso. Daqui a pouco passou, você já levanta, está animado, está no pique. Então, o quadro me lembrou uma época não muito feliz, não. Ok. Vamos continuar. Depois, acho que no final da aula, se a Paula puder ficar, eu acho que ela pode contar um pouquinho mais da experiência dela. Nós vamos ver algumas coisas interessantes aí, tá bom? Eu lembrei da Paula. Como eu não tive tempo de perguntar para a Paula se ela poderia contar das experiências pessoais dela, né? Sempre bom perguntar antes, mas ela já abriu o jogo, então eu acho que ela não vai ter problema de contar alguma coisa. Né? Vamos lá, então. Oi, fala, Jailton. Melancolia é sinônimo de tristeza. Vamos ver como que aparece a definição. Pelo menos no dicionário você está colando! Colando! Não estou colando, não. Pode colar. Não estou colando, não. Está com ponto negativo. Não colei, não. Meu Deus do céu. Vamos ver Aurélio aí, hein? O coordenador está de olho, hein? O coordenador está na sala, hein? Professor! Oi, fala, Mary. Fala, professor. Bom, a ideia que eu tenho assim, de melancolia, para mim, me passa um sentimento ou uma sensação, sei lá, que está ligada à memória afetiva. E nem sempre a gente tem saudade de momentos felizes que a gente queria que voltasse, mas não voltam mais. Então, eu acho que não está ligado a uma coisa triste do que passou, um acidente. Melancolia acho que está mais relacionada com uma coisa
feliz e que não volta mais, sei lá. Acho que Bom, vamos ver, né? Vamos ver como. Por isso que eu disse, definir termos e palavras não é tão fácil, né? E algumas não é. palavras acabam tendo, às vezes, sentidos bem distintos, né? A mesma palavra. Por exemplo, e com o passar do tempo, né? A palavra bárbaro, né? Ela é associada numa expressão popular a uma coisa muito boa, magnífica, né? Nossa, que obra bárbara, que quadro bárbaro. Seu vestido, nossa, sua casa ficou bárbara, né? Só que o termo comum ou correto, né, seria da barbaridade, que seria algo cruel e terrível, né? Inclusive, o termo bárbaro, usado pelos romanos com os povos germânicos, era ofensivo, né? Que queriam denominar pessoas grotescas, terríveis, violentas, né? Mas ele ganhou um tom positivo, em algum sentido, em algum momento, né? Então, nós vamos ver aí a definição, vou colocar um pouco à frente. O sentido, como vai ser abordado, ele é mais negativo, tá? Do jeito que vai aparecer aqui na sequência, vai ser no sentido mais negativo. Bom, aqui aparecem essas perguntas que está na revista, tá? Então, as perguntas estão na revista, e aí vocês já vão ter uma ideia como que a melancolia vai ser encarada aqui, tá bom? Você já acordou sentindo um aperto no coração, não querendo sair da cama e questionando o propósito da vida? Achando que tudo está errado, que nada tem sentido? Como, por exemplo, para que estudar, trabalhar, namorar, casar, ter filhos, arrumar uma sogra? Está na revista, da copiei do jeito que estava. Tá? Para que ir à igreja? Se comportar direito, ser tão certinho? Para que ler a Bíblia? Para que fazer regime? E quanto fazemos essas perguntas, na verdade, acho que aqui teve um erro de digitação, tá? Seria quanto mais fazemos, faltou um mais ali, quanto mais fazemos essas perguntas, mais perguntas surgem e mais nos acolhemos na cama. Aqui é a foto de alguém que está assim, né? E a ideia do texto na sequência é a pessoa que acorda e não quer sair, começa a pensar: para que eu vou trabalhar, vou naquele lugar hoje, ou tenho que encontrar tal pessoa, ou tenho que ir na igreja, ou tenho que ir na academia, seja lá o que for, mas aí você começa a questionar e dá vontade de se encolher mais e você vai meio que perdendo sentido, não vai encontrando mais propósito, né? Questionando o propósito da vida, e é uma coisa forte falar, né? Questionar o propósito da vida. Então, a gente poderia, para amenizar, falar, questionar o propósito de trabalhar, questionar o propósito de estudar, questionar o propósito de fazer o regime, questionar o propósito de ir na igreja, questionar o propósito de ir para a escola bíblica, questionar o propósito disso ou daquilo, que é, na verdade, o propósito da vida. E aqui, queridos, eu vou agora fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Que não é comum nas aulas de escola bíblica. Eu vou passar agora uma música não evangélica para vocês, né? Que é a sugestão da revista, tá? A revista sugeriu aí duas músicas. Vamos ouvir um pouquinho essa música e aí a gente comenta. Prestem atenção na letra da música, que a revista apresenta como uma letra melancólica, né? Eu acho muito interessante músicas, de modo geral, porque a música e o entretenimento em si, né? A música, ela reflete a sociedade, né? A expressão do artista, ela vai refletir não só ele, mas a sociedade que ele está inserido, e muitas vezes é algo muito pessoal, mas quando nós vemos uma quantidade grande de músicas no mesmo tom, não um tom musical, mas no mesmo sentimento, né? Isso possivelmente é um reflexo do que aquela sociedade sente, né? E nós estamos na sociedade brasileira, né? Então nós estamos inseridos nela, né? Então vamos agora pensar nessa música aqui. Antes de comentar
aliás, até pedi para vocês comentarem aqui também. Não sei se vocês repararam que essa revista é uma revista para jovens. E tem 2 músicas indicadas que é música bem para jovem, né? Que se a gente colocar, todos os jovens conhecem. Tem essa do Vinícius de Moraes, Tom Jobim, né? E tem uma outra que eu nem conhecia o cantor, é Lupicínio Rodrigues. Ó, o Fernando conhece cada música, gente. Eu já ia falar que o Fernando conhece, eu já ia falar. Teve um dia que eu estava na casa do Fernando, ele começou a colocar umas músicas lá, e a Márcia ajuda, viu? Eu sei que teve uma hora que a Paula falou, para, chega. As músicas eram todas recentes, assim, sabe? Mas essas são antigas, né? Bem antigas. Mas as letras sugeridas exemplificam muito bem, né? Só que eu achei curioso, porque a revista seria para uma aula para jovens, né? Mas nós temos muitas letras que poderiam ser utilizadas, até mais recentes, mas essa letra aqui, ela é fantástica. Inclusive, eu vou compartilhar de novo aqui, ó, e aí vai para a letra da música, né? Quer ver? Vamos lá, então. Aqui, né? Então, temos aí o Vinícius e o Tom Jobim, e aqui temos a letra. Olha só, né? Vamos lá, alguém gostaria de comentar essa letra de música, né? O que o autor da revista comenta, né? Ele apresenta, ele vai comentar que o Brasil ele é visto como um país alegre, festivo, né? É o país do carnaval, é o país do futebol, né? As pessoas costumam retratar o brasileiro como muito simpático, como muito extrovertido, festivo, né? Mas a revista faz alguns apontamentos que não deixam de ser verdade, né? Ela usa algumas letras de música e algumas questões históricas que eu vou comentar na sequência, né? E sobre a letra da música, nós temos essa daí, e a revista vai dizer que o brasileiro ele tem uma veia melancólica, né? Uma veia melancólica. Eu acho que a humanidade tem, né? Nós vamos ver que... Aonde que a gente vai chegar com tudo isso? Que Eclesiastes tem algumas doses de melancolia. É onde que a gente vai chegar. Mas o que vocês acharam da letra dessa música? A letra está aí, ó, se alguém não lembra aí, mas eu achei uma letra muito interessante, né? Alguém pode comentar um pouquinho, falar um pouquinho, senão só eu falo, né? Eu gostaria de ouvi-los também. Eu acho que ela é uma letra para quem só curte carnaval, né? Parece que a pessoa, todo o foco dela, parece que todo o objetivo dela é o carnaval. Então, a impressão que dá é essa, passou o carnaval, acabou o momento de felicidade da pessoa. A sensação que eu tive é mais essa. Mas olha o artista, né? Olha como ele escreve. A felicidade do pobre parece, né? O Vinícius era um poeta, né? Ele está fazendo uma comparação, né? A gente poderia trocar, talvez, o carnaval pelo Natal ou por alguma outra situação, né? Mas muita gente vive assim, né? Muita gente vive, mesmo que seja o carnaval, né? Parece que pensando na sociedade brasileira, né? Eugênio, diga, Eugênio. Acho que essa música reflete muito a cultura popular, principalmente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? É verdade. Ela reflete a cultura popular do Rio de Janeiro. E realmente, né, toda a música é incrível. Se nós pegarmos aí do ponto de vista dos poetas antigos, mais antigos, vamos chamar assim, os jovens, os jovens idosos, todas as músicas de muito sucesso são músicas tristes, são músicas realmente melancólicas, né? Nós estamos falando de sentimento, né? Nós estamos falando de teoria, é sentimento mesmo. Então, eu entendo que o povo brasileiro, a cultura popular brasileira, ela é melancólica. E o artista geralmente tem sucesso quando ele consegue a identificação do público. Né? Exato, quando ele reflete isso na poesia, na música, né? Eu penso e vejo dessa forma. Vamos ver o Fernando. Fala, Fernando. O Fernando gosta das músicas do passado. O Fernando ainda tem aquela coleção do Roberto Carlos, Fernando? Tenho. Fala, Fernando. Eu também tenho, viu, Fernando? Então estamos empatados ainda.
O começo da música fala assim, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, quem está falando aqui que felicidade tem, mas por um pouco tempo, né? A tristeza parece que dura mais do que a felicidade. Mas tem um ditado que a gente costuma falar assim, não costuma, Alexandre? Fala assim, a alegria de pobre dura pouco. Foi por aí. Aí, agora, não vou dizer que música que é, vocês não vão lembrar. Aqui ainda está otimista, porque ele fala assim, que existe felicidade, mas é curto. E tem uma música do nosso tempo, Eugênio, que falava que a felicidade não existe. A música felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Exato. É mais pessimista do que esse. É verdade. Mas essa é uma questão filosófica, né? Na verdade, o Mário Sérgio Cortella, por exemplo, que é filósofo, ele diz que felicidade são momentos, né? Ele fala que são momentos também. Com ele. Bom, mas vamos lá, olha, tristeza não tem fim, felicidade sim. Sabe o que eu descobri? Quando eu fui pesquisar alguns vídeos no YouTube para passar para vocês, eu descobri 3 variações dessa música. E eu descobri uma que, inclusive, tem o Tom e o Vinícius cantando ao vivo, e ele começou a dar mais valor à felicidade. Tem um trecho que ele fala a felicidade existe, ele vai falando, né? Mas ele mantém todo esse começo, e ele fala a felicidade existe, é como uma pétala de uma flor que tem que ser cuidado. Não sei se ele ficou mais apaixonado, não sei o que aconteceu, mas teve uma mudança ali. Mas essa é a letra que apareceu, encontrei inclusive esse áudio aí. E eu acho curioso que a voz dele, não é, o jeito de cantar, é um jeito que mostra essa tristeza, né? Esse tom mais carregado, parece meio essa vagarosidade no levar a música, parece que casou muito bem com a letra, né? E aí, essa tristeza não tem fim, a felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho. Brilha, tranquila, depois leve, oscila, passa muito rápido. E cai, a felicidade cai como... Olha o que ele compara a queda da felicidade. Uma lágrima, né? Uma lágrima. Ainda que seja uma lágrima de amor, né? E eu achei legal essa parte da felicidade do pobre. Eu procurei um meme para mostrar para vocês, ou uma charge, não sei como classificar mais, mas eu não encontrei. Uma vez eu recebi no celular há muito tempo, que diz que a nossa vida é como aqueles ratinhos que ficam naquelas rodas, né? E aí comparava com a sexta-feira, que a gente passa segunda, terça, quarta, quinta e sexta correndo para chegar no final de semana, e aí volta tudo de novo, né? Parece que a gente passa a semana objetivando chegar no final de semana, né? E aqui a comparação é maior. Ele fala da situação do pobre, que muitas vezes vai juntando dinheiro, né? Vai se organizando para poder fazer a festa do carnaval. E se a gente pensar, ele fala por um momento de sonho para fazer a fantasia. Parece que no carnaval a pessoa realiza o sonho, mas um sonho fantasioso, né? Ele veste a sua fantasia e naquele momento ele é o pirata, ele é isso ou aquilo, mas acaba na quarta-feira. Então são 3 dias, né? A gente trabalha o ano inteiro, né? Não deixa de retratar um pouco a realidade triste do Brasil, né? A realidade triste, aliás, da população mais pobre, né? Que muitas vezes vamos tirar o carnaval e vamos pensar num 13º. Às vezes, a gente passa o ano todo sem poder comprar uma coisa legal para os filhos, uma roupa melhor, né? Trocar um móvel, que seja, e aí a pessoa espera chegar ao final do ano para ter aquele dinheirinho a mais, né? E, de repente, ele acaba tão rápido, né? Acaba tão rápido. Então, muitas vezes, parece que as pessoas vivem nessa situação, né? Às vezes o Natal, às vezes o aniversário, às vezes aquilo que é mais pontual, né? E tem uma outra letra lá, a outra letra é do... Vou ler aqui para vocês, né? Como é que ele coloca lá na outra letra? Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que passei, né? Eu achei, acho que a Adriana
calcanhoto cantando, muito bonito também. Aqui está o link, né? Agora, eu quero que vocês observem aonde que estaria as melancolias aqui do Eclesiastes, né? Primeiro o texto base, esse é o texto base nosso, e aí tem outros trechos que nós vamos apresentar na sequência, né? Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes, né? Que seria o sítio, né? Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Essa é a história que Salomão conta para a gente, né? Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, que é o título da nossa lição, né? Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Isso aqui lembra muito política, né? Político gosta de falar gritando, autoritário, mandando, né? Mas eu achei muito interessante esse versículo 17. As palavras do sábio, ouvidas em silêncio, vale mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Uma época que muita gente pensa em armas, né? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas, quando parece que Salomão vai terminar, né? Ele dá ele faz o gol contra, não sei. Ele termina de um jeito assim, tão confiante, né? Mas um só pecador destrói muitas coisas boas, né? Vamos lá. E Tiago vai falar sobre a sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, né? De ânimo duplo, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Bom, aí nós temos aqui a definição de melancolia. Vamos ver a definição. Nós temos uma definição comum, mas assim, que seria de uso geral, mas tem em psicopatologia e na psiquiatria. Olha como aparece melancolia na psiquiatria. Estado mórbido caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos. Hoje, considerado mais comum, mais como uma das fases da psicose maníaco-depressiva. Tá vendo só, gente? Então, aqui a definição ela é forte, né? Bem forte. E se a gente voltar no quadro, né? Aqui fala abatimento mental e físico. Eu tenho a impressão que o quadro transmite essa imagem, né? Eu acho que quando o quadro foi pintado, 1800, eu acho, não sei, que nem havia ainda as definições psiquiátricas tão bem elaboradas, né? Mas eu acho que o quadro expressa um abatimento mental e físico, né? Agora, pegando num sentido mais comum, tá? Estado de grande tristeza e desencanto geral. Depressão. Também pode ser uma tristeza vaga e indefinida. Então, não necessariamente é depressão, tá? A depressão já seria um nível mais profundo, né? Mas a melancolia ela pode ser uma tristeza vaga. É por isso que a abertura da revista tem aquela pergunta: você já acordou sentindo um aperto no coração, um questionamento, um vazio? Seria aquela tristeza vaga. Às vezes você está triste e não tem muita noção do porquê está triste. É algo meio indefinido, né? Vocês já notaram isso em criança? Eu vejo, às vezes, nas crianças aqui em casa. Sabe, o que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer? Eu lembro que eu tinha isso na adolescência, né? E você olhava assim, tinha um brinquedo, tinha um livro, tinha a Bíblia, tinha isso, tinha aquilo. Aí você sente, de repente, aquele negócio meio indefinido, né? O que pode ser o comum, né? Mas pode se aprofundar, né? Então, nós temos aí níveis distintos, tá? O nosso propósito da revista, e nosso aqui também, é compreender, né? O saber, compreender que a sabedoria sem Deus é incompleta. Sentir
o desafio de resgatar o prazer pela sabedoria, e o agir é assumir uma postura de viver com sabedoria, e não pela força e pela insensatez. Por isso que eu acho que a revista aqui, ela abre dois caminhos, né? Tem a questão que ela pega forte da tristeza, da melancolia, e da sabedoria também, né? Eu coloquei aqui também, olha, quando o Eugênio disse que o brasileiro é melancólico, a revista ela faz uma comparação, ela diz que sugere, né? Que talvez essa veia de tristeza do Brasil, historicamente, esteja ligado à tristeza dos escravos e dos indígenas. Os escravos sofriam do banzo, né? E o que era o banzo? Olha lá, processo psicológico pelo qual passavam os negros africanos escravizados, que em razão de serem levados para terras longínquas, ficavam no estado de profunda nostalgia, loucura, podendo levar a loucura ou a morte, até o suicídio, às vezes morte por depressão mesmo. Havia escravos que morriam no navio negreiro de tristeza. Já pensou morrer de tristeza? Morrer de tristeza? Morrer de tristeza. Sabe como a Bíblia, nova linguagem de hoje, ela coloca o dito de Jesus do Getsemane? Quando Jesus fala que estava triste até a morte, na linguagem de hoje está escrito que é uma tristeza que pode me matar. A tristeza que pode me matar. Está na versão linguagem de hoje, né? A comum está que é uma tristeza até a morte. Uma tristeza até a morte. É uma tristeza profunda. Porque imagina você ser tirado da sua terra, escravizado, de repente mataram a sua família, só você está vivo, ou você foi colocado em um navio e a sua esposa ou seus filhos em outro navio, você está sendo levado para outro lugar. Imagina o abatimento profundo que essas pessoas sentiram, né? Fora as outras coisas insalubres, né? E nem vou agora usar o tempo para falar, né? Mas calcula-se que 20% das pessoas morriam no navio negreiro. Se nós temos aí 4 milhões, mais de 4 milhões de negros enviados para o Brasil, né? Imagina você colocar 20 milhões de mortos, né? 4 milhões e meio, provavelmente, é o que chegou, né? Se a gente fosse fazer 20% disso, seria aí cerca de 900 mil, né? Então, imagina mais de 1 milhão de mortos só na travessia. Só na travessia. Agora, os textos aqui que parece que tem uma carga de melancolia em Eclesiastes, tá? Vamos lá. Gente, é versículo para não ler na igreja. É brincadeira, tá? Tem que ler com contexto, né? Se a gente ler sem contexto, é perigoso mesmo. Olha só o que diz esse texto. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se farta do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pega só essa frase e cola lá no vidro do carro, né? O pessoal que é evangélico gosta de colar adesivo com versículo, né? Cola, um aborto é mais feliz do que ele. Gente, olha que coisa, né? Pois debalde, ou seja, em vão, né? Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai. E de trevas se cobre o seu nome. Ele está falando que as trevas é melhor, né? Olha a situação. Não viu o sol, não conhece, nada conhece. Era melhor ter ficado nas trevas do que ter vindo ao mundo, né? Todavia, tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar, né? E, curiosamente, por coincidência ou cristocidência, não sei, ontem eu li Jó capítulo 3, comecei a leitura de Jó, né? E assim que Jó começa a falar, Jó fica 7 dias sem falar, né? Diz o texto lá. Assim que Jó abre a sua boca para falar, a primeira coisa que ele faz, amaldiçoar o dia que nasceu e falar. Por que eu não fui um aborto? Por que eu tive que nascer? Por que houve seios que me amamentassem? Melhor me seria ter sido um aborto. Ele vai falar, né? Claro que Jó tinha o motivo do sofrimento para se expressar daquela maneira. Eclesiastes 7, a gente já discutiu esse texto uma vez, né? Ele fala que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde tem luto do que ir à casa onde há banquete. Olha o 3. Melhor é a mágoa do que o riso.
Será que o Vinícius de Moraes ele lia Eclesiastes? Né? Eu não sei, né? E aqui ele põe também um outro tom. Aqui a melancolia está talvez um pouco no tom mais pessimista também, né? Nós já discutimos esses textos, né? Entre 1000 homens achei um, né? Isso não é de esperança não, gente, né? Imagina você falar assim, de 1000 eu só encontrei um, e de tantas mulheres não achei uma. Ô homem de esperança, né? Aí ele termina falando que Deus criou o homem reto, mas ele se mete em muitas astúcias. E o texto de hoje, né? Ninguém se lembrou daquele pobre, né? Ele conta uma história heróica. O que a gente imagina de uma história dessa? Como que seria no filme? A pessoa seria lembrada, festejada, dá a volta por cima, né? É a saga do herói. Mas em Eclesiastes, esse homem salva a cidade, liberta a cidade, vence. Era uma cidade pequena, sitiada por um grande rei, com baluartes, armas de guerra. E o homem sem força e pobre, mas pela sua inteligência, pela sua sabedoria, salvou a cidade. Mas ninguém se lembrou daquele pobre. É assim que ele termina, tá? Aí o livro ele vai caminhar, a revista vai caminhar para outro lado aqui agora. Ela fala do poder que é frágil, então a gente já vai voltar nessa questão da melancolia, que eu achei mais importante de trabalhar. O livro vai lembrar, porque a sequência do Eclesiastes vai dizer que Salomão percebeu, ele conta essa história com esse tom melancólico, mas ele vai dizer, então eu percebi que a sabedoria vale mais que a força. Qual que era a força? A força do rei que cercou a cidade. E a sabedoria, o pobre, com uma cidade pequena, conseguiu suplantar a força do rei, né? Que tinha recurso e talvez confiando nos recursos não foi tão sábio. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história, tá? Confiando na sua capacidade estrutural, quantidade e tal. Foi confiante demais, né? Como diz no futebol, entrou de salto alto e acabou perdendo, né? O livro vai lembrar que a história é um cemitério de impérios, né? Eu coloquei uma imagem aqui das ruínas da Babilônia. Vocês imaginam São Paulo desse jeito? Olha aí a imagem. Vocês imaginam São Paulo assim? Vocês imaginam Nova York assim, desse jeito? Londres, Paris, né? Então, Babilônia já foi a maior e mais bela metrópole do mundo, cidade do mundo, né? A mais rica, a mais bela, a mais poderosa, né? E hoje está desse jeito. Até desertificação passou, né? Claro que depois de séculos e de milênios, né? E eu coloquei só um exemplo. Nós temos várias e várias e várias cidades, ruínas. Poderia pensar por várias causas, de guerras a causas naturais, né? Nós temos mega impérios, mega cidades que foram, de alguma forma, Travou, pastor. Arruinadas e destruídas. Hoje, para a gente ser Apocalipse faz uma descrição que a grande cidade, né, vai pegar fogo, vai ter aquela destruição toda, né? Mas mesmo que não seja causas apocalípticas, não precisou acontecer o Apocalipse para a Babilônia e para todas as outras grandes capitais do mundo se arruinarem. Não precisou ter o Apocalipse, né? Então, isso pode acontecer mesmo antes do advento apocalíptico. A sabedoria não é tanta coisa assim, né? Além da melancolia, parece haver uma ironia mórbida. Então, qual que é a ironia, né? A ironia é justamente essa que eu falei, né? A ironia é que o pobre venceu. Aí você espera, oba, ele vai ser agora exaltado como um grande líder. Que nada, ele foi esquecido, né? Então, tem uma ironia, né? É como o Adriano Gabiru. Vocês conhecem quem é o Adriano Gabiru? Lembra, Fernando? Adriano Gabiru. Você lembra quem é? Lembro do nome, mas não lembro, não. Não lembro o que ele fez? O Jailton tá balançando a cabeça. Fala, Jailton. Quem que foi o Adriano Gabiru? Ele foi o jogador que marcou o gol do título do Internacional lá no Mundial. Isso. Saiu do banco de reserva, fez o gol contra o Barcelona, o poderoso Barcelona, né, com Ronaldinho, Gaúcho e Messi, e deu o título do Mundial de Clubes para o Internacional, né? E hoje o Fernando não sabe quem é o Adriano Gabiru.
Se fosse do Corinthians, o Fernando ia saber, né? Ó, Se tá perguntar pro um... Fernando quem é o Tupãzinho... Ô, Alexandre, Oi, tá 1-1, tá? Porque, tá 1 a 1? tá 1-1. Eu não sabia que era do Internacional, e eu estava lendo aqui, o Lupicínio, que você não conhecia, sabe quem é? É. Ele escreveu o hino do Grêmio. Ah, olha, que interessante. Interessante. É o cantor lá da outra música. Porto Alegre. De Porto Alegre, ele escreveu o hino do Grêmio. Então, tá 1-1. Eu não conhecia do Internacional, você não conhecia do Grêmio. Bom, o que a gente espera, né? Um jogador desse agora vai jogar na Europa, vai, né, ter um grande destaque. E o time valorizou um tempo, mas foi o gol da vida dele, ele não teve o sucesso esperado, né? E ficou aí meio esquecido. Então tem uma certa ironia nessa história, né? E essa sequência aqui, o que nós percebemos? Parece que Salomão ele tira a história, da história ele põe a lição. Nem sempre do mais ligeiro é o prêmio, nem do valente a vitória, nem dos sábios o pão. Nós falamos na semana passada, né? Existe a probabilidade. Se jogar, né, o Internacional contra o Barcelona, eu apostaria no Barcelona. E se eu falasse o Inter vai ganhar, eu apostaria na época no gol do Fernandão, que era o principal atacante, né? Ou o Yarley, né? Eu estou lembrando, hein? Eu nem sabia que tinha um Adriano Gabiru no time, né? Então, o improvável às vezes acontece. No top lá, a palavra final, pegando lá o tom final, ó, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Eu lembrei desse dito popular, né? Uma laranja podre acaba estragando as demais. Salomão acaba também assim um finalzinho com, puxa vida, né? A história é tão boa, tá falando da sabedoria, da força. Aí ele fala, ele tem que pôr que é um só, gente. O Salomão tinha que escrever que é um só. Não poderia falar que tinha que precisar de uns 10, pelo menos? Porque vamos pegar a nossa igreja. Nossa igreja está tão bem, nossa comunidade de fé, não está? Pega a sua família está tão bem, ou o seu trabalho. Aí vem o Salomão e fala, cuidado, que basta um, tá? Um só pode pôr tudo a perder. Um só destrói muitas coisas boas, né? E aí, olha, por que é mais fácil aprender o errado? Namorar errado, casar errado, criar filhos errado, ganhar dinheiro errado, gastar errado, né? O bom acaba sendo deturpado, corrompido, né? O sexo, a diversão, a amizade, a riqueza, a política, tantas outras coisas podem ser maravilhosas e boas. E muitas dessas coisas foi Deus que criou, né? E essas coisas boas se corromperam. Então, parece que há mais formas corrompidas, parece, tá? É a sensação, eu não tenho dados aqui, né? Mas olhando a sociedade, me parece que há mais formas corrompidas, ou mais exemplos, né? Ou fica mais evidente, pelo menos, do sexo, da diversão, a amizade que se deteriora muitas vezes, né? A riqueza mal utilizada, essa daqui com certeza, né? A política nem se fala, né? Enquanto que nós temos na Bíblia, né, a ideia de governar, a ideia da justiça, a ideia das instituições, a ideia da riqueza que pode socorrer, que pode ajudar, a amizade solidificada, o sexo criado por Deus, o casamento abençoado, a diversão, a alegria. Mas por que até as coisas boas se deturpam? Se a gente relembrar, e aqui uma coisa interessante, porque apesar dos questionamentos de Salomão, a Bíblia não vai negar, né? A Bíblia muitas vezes só vai contar a história, como o artista, que eu disse que na obra de ficção, ou retratada, acaba conceituando melhor do que um dicionário, né? Se a gente pensar na vida dos patriarcas, dos juízes, dos reis, né, dos profetas, nós vamos ver o exemplo de tudo isso daí. E agora eu vou discordar da revista mais uma vez nesse ponto. Por quê, né? Vamos lá, nesse ponto eu gostaria de discordar da revista, que parece sugerir que o Eclesiastes é um livro apenas melancólico, né? A revista, se vocês lerem a lição, vocês vão ver que a revista ela propõe que Cantares foi escrito na juventude de Salomão, ele está muito apaixonado, o Eclesiastes seria a meia-idade, ele está meio desapontado, e o provérbio seria a velhice quando ele está confiante. Eu não vejo assim, e teológica e historicamente é muito difícil determinar e dizer que Salomão escreveu esse livro na meia-idade. Tem teólogos que dizem, inclusive, que Eclesiastes foi o último que ele escreveu, né?
quando ele fala que já fez uma pesquisa, que ele já investigou tudo. E, inclusive, aí uma lição de casa para o Fernando, porque envolve um pouquinho do hebraico, tá? Eu não verifiquei. No capítulo 1, na versão portuguesa, uma das versões, eu não me lembro se é todas, ele diz que está no passado, fui rei sobre Israel. Então, eu lembro que alguns teólogos diziam que, como ele diz fui rei sobre Israel, ele poderia ter escrito isso na velhice, quando ele não estava mais podendo exercer o governo. Tá? Mas também é tudo só teoria, não dá para precisar. Né? Como que eu vejo? Eu percebo, e muitos teólogos também, tá? Que o livro de Eclesiastes é um livro que tem um tom filosófico, é um livro de investigação, é um livro sobre a vida humana. Por que aí a revista acertou, né? Colocar uma música popular e não uma música evangélica, um louvor. Porque eu vejo que Eclesiastes está investigando a vida como um todo, é a humanidade, é o ser humano debaixo do sol. Seja ele religioso ou não, seja ele judeu ou gentil. Talvez ele pensando mais no judeu, mas ele não quer destacar. Tem hora que ele vai falar o que sacrifica e o que não sacrifica. Lembra disso? O que faz o voto e o que não faz. O que teme e o que não teme. Ele vai dizer isso. Né? Então, parece que ele olhou para todo mundo. Quando ele fala, eu pesquisei, e entre todos os homens, entre 1000 só achei um, e mulher não achei nenhuma, por enquanto, ele fala, eu estou pesquisando ainda, né? Então, o olhar que eu faço é que Eclesiastes está olhando para a humanidade, mas, aí volta para a aula da semana passada, é uma humanidade em estado de queda, do qual todos nós fazemos parte. Estado de queda é aquele conceito da humanidade imperfeita, afastada de Deus, que caminha, mesmo que sejamos cristãos, mesmo que tenhamos a fé, que o Espírito de Deus habita em nós não somos perfeitos, mas caminhamos para a perfeição. Então, ainda temos a marca da queda em nós e a imagem de Deus sendo recuperada. Ele está investigando a vida humana e cirurgicamente expõe. Eu gostei disso daqui que eu escrevi, tá? Eu que escrevi, estou falando que eu gostei. Cirurgicamente expõe muitas realidades que nós não gostamos de confessar, especialmente quem é religioso. A gente não gosta de falar esse sentimento da tristeza, da melancolia, né? Esse abatimento, essa constatação. Você acha que vou chegar na igreja e vou falar, olha, de 1000 homens só achei um. Eu vou fechar a igreja, ninguém volta mais. Se eu for no culto das irmãs e falar, não achei uma mulher digna, vão me bater, né? Então, mas ele está constatando, ele está investigando, está falando coisas que ele constata na humanidade. Porém, a gente volta a lembrar a aula passada. Existe um tom de esperança no livro, espalhado pelo livro, e que no momento final do livro vai ficar forte, né? Que ele vai fechar o livro, ele vai fechar a obra, falando sobre olhar para o eterno, que é Deus, olhar para a eternidade e olhar para o encontro com o eterno. Ele fala de um olhar para Deus, que é aquele que está acima do sol, é um olhar para a eternidade além da morte. Ele fala da morte, mas fala de uma volta para Deus, ele fala do encontro com o eterno. Então, ele tem um tom de esperança, ainda que sobressaia em quantidade tons mais desesperançosos ou até melancólicos, mas existe uma chave de esperança no livro. Caminho da ruína, sabedoria esquecida é igual força exercida. Sabedoria esquecida equivale a força exercida. Se eu esquecer de ter habilidade para lidar com situações na vida, eu vou precisar empregar mais força. Outro caminho para a ruína, sabedoria distorcida, malignidade explícita. Né? Então, aquilo que é sábio, se eu distorcer, que seria para o mal, para a corrupção, para benefício próprio, para um fim egoísta, essa minha sabedoria se torna maligna. Por isso que nós estamos tratando de uma sabedoria associada com Deus, que seria uma sabedoria que saiba amar e promover o bem. E o caminho da bênção seria esse daqui. Ó.
Mudei agora, tá? Sabedoria aquecida. Vamos fortalecer uma busca por sabedoria. Significa diminuir o emprego da força, pois eu posso usar mais a sabedoria do que empregar a força. E o outro aqui, sabedoria aplicada, quer dizer, não basta ter sabedoria e não viver, é a prática, né? Sabedoria aplicada, malignidade dissipada. Eu quero aqui... temos esse psicólogo que eu iria comentar, mas eu não vou comentar dele, não. Vou voltar para vocês para falar outra coisa aqui. Vamos lá. Para a gente poder concluir, né, eu quero mencionar algumas coisas aqui sobre a melancolia, né, de um livro muito bom, olha, Gary Collins. Ele é um psicólogo cristão, tá bom? Um psicólogo cristão estadunidense, tem formação em psicologia, doutorado e formado em psicologia com doutorado em psicologia clínica, tá? E teólogo também. Ele diz aqui algumas coisas que eu achei interessante. Ele fala que a depressão, no passado, era chamada de melancolia. Hoje existem as distinções mais claras, nem toda melancolia é depressiva, às vezes é algo mais leve, né? Mas no passado não tinha a precisão médica, né? É igual a astrologia e a astronomia. No passado já foi a mesma coisa. Hoje a gente distingue, né? Ele fala que a vida humana, ele está igual Salomão. Ela tem picos, ela tem depressões e ela tem as planícies. Aí a América é a geógrafa da sala, né? Ela sabe explicar melhor isso. Ele quer dizer o seguinte: na vida temos os picos da felicidade, assim, muita felicidade. Os aniversários, o nascimento do filho, o casamento, né? São momentos pontuais, não é todo o tempo. Existem as depressões, que são momentos de muita tristeza, né? Não a depressão em si, tá? Mas a depressão da geografia, que ele está ilustrando. Existe a planície, que é o cotidiano, o dia a dia, aquele momento mais comum. Ele vai mencionar aqui uma coisa que eu achei legal, né? Que quase todas as pessoas passam por momentos depressivos. Não a depressão em si, mas momentos depressivos. Ele diz quase todos nós vamos passar por momentos depressivos. O pobre, o rico, o crente, o ateu, né? Todos. E ele põe algumas características dessa depressão, da mais leve, que seria algo mais melancólico, até o mais profundo. Eu vou citar alguns aqui, ó. Tristeza, geralmente acompanada do pessimismo e da desesperança, que lembra o quadro, né? Você não tem muita esperança. Por que o semblante cai? Porque você perdeu a esperança de que o quadro vai reverter. Talvez aquela saudade que a Mary, acho que foi a Mary que falou, né? A saudade, ou foi a Ana Eurides? A saudade por uma alegria que não pode mais ser revivida, né? Então, pessimismo, porque não vai reviver aquela situação. Aí ele fala que existe, nesse momento, muitas vezes, não são todos os sintomas, mas muitas vezes, a apatia, você fica apático, a vida perde sabor. A inércia para tomar decisão, você não consegue tomar uma decisão, você fica paralisado, né? Fadiga geral, acompanhada pela perda de energia física, falta de interesse pelo trabalho, pelo sexo, pela religião, por passatempos e por outras atividades. Parece que tudo perde o gosto. Gosta de futebol, é final, o Palmeiras está na final, ixi, não quero nem ver, né? Eu estou lembrando do Jailton, que é palmeirense, né? Então, perde o gosto, perde o prazer, gostava tanto de... Não quer, às vezes o filho era alegria, perde a alegria por tudo, né? Baixa autoestima, acompanhada por alta crítica, se condena, se vê mal, se sente culpado, se sente com vergonha, se sente inútil, se sente derrotado. Sentimento da perda da espontaneidade, e aí tem alguns sintomas físicos, insônia, dificuldade de concentração e, em muitos casos, perda do apetite. Aí ele começa, o que a Bíblia fala da depressão? Ele fala que, eu achei legal isso daqui, ele fala que na Bíblia parece que a depressão é uma coisa comum. Ele dá alguns exemplos, Jó, Moisés, Jonas, Pedro, e aí ele põe a nação de Israel. Salmos de depressão. Lamentações de Jeremias. E ele nem citou Eclesiastes aqui, né? Aí ele fala aqui, aí ele cita Jesus no Getsemane, né?
às vezes tem medo de usar a expressão depressão para Jesus. Então vamos usar a expressão que Jesus disse: minha alma está angustiada e uma tristeza que pode me levar à morte. Pronto, né? Profundamente triste, né? E ele pede para os amigos, ele chama os amigos e fala: fica comigo, vocês são os meus amigos, né? A necessidade de estar acompanhado dos amigos. E aí ele vai falar que, apesar da Bíblia falar da depressão, e parece que ser uma coisa comum, lembra do Salmo? Por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Então, aí ele vai falar que a Bíblia apresenta a depressão, ou a melancolia, a tristeza profunda, sem nenhuma ressalva, ou seja, o povo de Deus, o povo da Bíblia, fica triste, deprimido, e muitas vezes até profundo, mas com as doses de esperança. Parece que muitas vezes tem esse contrapeso aí entre o desespero realístico em contraste com a esperança. A realidade desesperadora e triste, mas a esperança por algo que pode vir, seja agora na Terra, ou seja numa esperança futura. Eu sei que já passou da hora, né? E nós vamos acabar aí, mas ele vai apresentar algumas coisas para enfrentar ou para evitar a depressão. O capítulo é longo, muito bom. Não tive tempo de colocar ele nos slides, né, devido ao trabalho meu que ficou muito excessivo novamente. Mas ele vai apresentar algumas coisas teológicas e clínicas, algumas, né? Ele fala que existe a depressão médica, que é uma causa física que deve ser muitas vezes tratada por médicos, né? Mas existe também situações que, por terapias ou até mesmo um terapeuta cristão pode tratar. Ele fala da confiança em Deus, que é importante. Só que a confiança em Deus, e isso eu achei legal, ele fala que a confiança em Deus muitas vezes é mal apresentada, ainda que com boa intenção, por pastores, pregadores e líderes. E que muitas vezes, no lugar de curar a depressão, aprofunda. Por quê? Porque quando alguém diz, por exemplo, mesmo bem intencionado, confie em Deus que a depressão vai embora. Aí a depressão não vai, a pessoa se sente culpada. A pessoa vai se sentir, eu não tenho fé. Eu não consigo superar, Deus não gosta de mim, ou Deus me abandonou, né? Então ele mostra que muitas vezes essa confiança em Deus não é a confiança só de que Deus pode me curar, mas que Deus é o Deus que caminha comigo pelo deserto, é o Deus que caminha comigo na depressão, é o Deus que caminha comigo nos picos da alegria e nas descidas da provação. É o Deus que no Getsemane envia o anjo que consola Jesus, né? E que caminha com ele no momento de alegria e no momento da tristeza. Mas ele fala do perigo que muitas vezes as igrejas têm, né? De apresentar como basta ter fé e você vai resolver. Não, mas é confiança em Deus para passar pelo problema. E aí ele fala do apoio da comunidade, o papel do nosso apoio como comunidade em Cristo de apoiar as pessoas. Outra coisa que ele propõe é esperar encontrar o desespero. Espera encontrar desespero. E aqui eu acho que ele casou muito bem com Eclesiastes. Ele não está falando de Eclesiastes, tá? Eu que faço a conexão. Porque Eclesiastes é um livro realístico. E isso acontece. Então, é pé no chão. Ainda que talvez você não veja, mas acontece. Então, ele diz que muitas vezes nós achamos que a nossa vida vai ser sempre perfeita. Ah, me entreguei a Jesus. Na Deus e Amor, igreja que eu me converti, o missionário Davi Miranda pregava e dizia assim: aceite Jesus e não sofra mais. Aceite Jesus e não sofra mais. Como assim aceite Jesus e não sofra mais? Então, Paulo nunca aceitou Jesus. Então, acho que muitos de nós aqui estamos no lugar errado, né? Porque sofrimento é o que mais se abateu na igreja, né? E ele fala, ó, espera encontrar situações difíceis, vai acontecer, né? Então, muitas vezes, a religião, agora, é o cristianismo mais moderno, que é o neopentecostal, pentecostal nem tanto, mas talvez o mais neopentecostal, que muitas vezes mostra um cristianismo só de alegrias e prazeres, né? E a gente acha que não haverá dificuldades no caminho. Quando somos realistas o bastante para esperar que haja dor e bem informados o suficiente para saber que Deus está sempre no controle de tudo, podemos enfrentar melhor o desalento e muitas vezes conseguir evitar cair numa depressão profunda. Depois ele fala, esteja atento às situações que podem provocar depressão.
E agora, eu vou comentar um negócio aqui com vocês, né? Nós estamos chegando no Natal. Imagina pessoas que perderam parentes agora na pandemia. Esse Natal vai ser um Natal depressivo para essas pessoas. Imagina o primeiro Dia dos Pais, o primeiro Dia das Mães, o primeiro Natal, o primeiro aniversário depois que alguém faleceu. O livro, né, é um livro para pastores, líderes, né? E ele fala que nós, como igreja, e vocês que estão aqui também têm esse papel, Eugênia, líder, né? Ou pessoas pedem um conselho para vocês, é algo que a gente já deve esperar. Pessoas do nosso meio, que a gente sabe que perdeu um ente querido, como ele vai passar esse próximo Natal, esse Dia dos Pais, aí ele aconselha a igreja já se aproximar, já trabalhar, já demonstrar proximidade para essas pessoas, né? Ele fala aprender a lidar com a raiva e a culpa. Muitas vezes nós temos que saber lidar com isso. Culpa do passado, às vezes falamos do perdão de Deus, mas nós não nos perdoamos por algo que cometemos lá atrás, não tratamos isso. Confronte modos de pensar. Às vezes a gente pensa que é derrotado, né? Ou que a gente é fracassado, ou que a gente não é capaz. Ele fala sobre esse pensamento, ele fala, nós temos que pensar, eu sou incompetente. Você pensa assim, mas incompetente no quê? Eu sou incompetente como professor, por exemplo. Eu me sinto competente como professor. E aí ele pergunta, né? O que eu posso fazer, então, para melhorar como professor? Então, ele fala sobre saber lidar com e confrontar o que a gente pensa de nós mesmos. Porque essa melancolia, essa tristeza, se for a respeito do que nós passamos, então talvez nós estamos pensando de nós mesmos algo que pode ser superado, né? Ele fala sobre técnicas, encontrar apoio. Eu achei legal, ele cita o Durkheim. Vocês já ouviram falar do Durkheim? É um dos sociólogos mais importantes, aí, filósofo, sociólogo, né? Nem sei se é cristão, ele é conhecido no meio não evangélico, então não é teólogo. Ele diz que o Durkheim, ele mostra num livro sobre suicídio que uma pessoa religiosa é menos propensa ao suicídio. E ele diz por quê? Porque essa pessoa, geralmente, a pessoa religiosa, está integrada em um grupo de pessoas. E essa integração em grupo gera uma comunidade terapêutica. E eu lembrei do meu professor, o pastor Faustino, que ele falava que a igreja tinha que ser uma comunidade terapêutica, né? É muito bonita a expressão. Só que igrejas que pregam teologia de prosperidade, muitas vezes se tornam igrejas individualistas, e não comunidades que vão se envolver e cuidar uns dos outros. Então, é uma situação de problema, né? Dedicação uns aos outros e incentivar a prática de exercício físico. Essa daqui não sei porquê, é a única que eu não grifei. Acho que é porque eu não faço exercício físico, mas... Bom, eu queria trabalhar melhor essas questões que ele apresenta, tá? Mas fica uma dica aí de um bom livro, tá? Aconselhamento Cristão, editora Vida Nova. Eu acho que está com uma capa diferente, tá? Esse meu aqui é antigo, tá bom? Bom, e aí a gente encerra por aqui a nossa aula.